Manuela Dávila, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, gente? Legal falar contigo, Dri, Renato. Tudo bem, Felipe? E aí, Manu, tudo bem? Manu. Ótimo. Gostei. Ó, tá combinando com a minha camisa esse seu fundo aí, hein? Ó. É um grafite lindo de um artista porto-alegrense, Celo Pax. Ele é mais bonito do que dá para ver no corte, ó. Olha que legal. Lindo. Não é tela falsa, galera. É verdadeiro. Arte. Sim, aí sim. Olha só, eu queria começar já emendando essa questão aí do poder do Bolsonaro com essas revelações que a gente teve desse mais um indiciamento e mostraram que o Bolsonaro movimentou 30 milhões, Manu, 30 milhões em um ano. Com tudo isso que está acontecendo, essas conversas, e agora esses 30 milhões, você acha que o Bolsonaro pode perder aí o apoio do eleitorado ou nada cola nele? Dri, eu acho duas coisas que não necessariamente, que acho que se complementam ao fim e ao cabo, vou tentar organizar para vocês. Primeiro, eu acho que como a gente convencionou chamar a extrema-direita de bolsonarismo, a gente tende a associar a eventual perda de força do Bolsonaro e da sua família, que, como diz o samba, né? Essa família é muito unida, mas também muito oriçada, né? Briga por qualquer razão e se trata de uma maneira absolutamente baseada no ódio, na violência. Mas a perda de um pouco da popularidade, como eu acho que pode acontecer, não necessariamente é uma perda, na minha interpretação, da popularidade das ideias da extrema-direita na sociedade brasileira. A gente teve um exemplo pouco valorizado na minha interpretação para isso, que foram as eleições municipais de São Paulo. Nas eleições municipais de São Paulo, a família Bolsonaro, o governador Tarcísio, o prefeito, quando eu falo o prefeito, a máquina da administração municipal de São Paulo, todas estavam com Ricardo Nunes. Mesmo assim, um candidato que performava, e aqui é sobre a performance mesmo, né? Que performava as ideias da extrema-direita com mais clareza, quase foi ao segundo turno. Não foi ao segundo turno, sobretudo pelos seus erros na reta final, e não pela fragilidade da adesão dos eleitores de extrema-direita a ele. Esse candidato foi o Pablo Marçal. Então, vê bem, eu acho que esses episódios, eles, num certo sentido, podem diminuir a força relativa de Bolsonaro, mas eu não vejo eles como episódios que podem vulnerabilizar a força das ideias da extrema-direita na sociedade brasileira. Algumas pessoas que estudam o bolsonarismo também alegam que essa questão da ideia do Davi, né, que é uma figura bíblica muitas vezes trazida por eles na narrativa, na construção da intervenção na esfera pública, que é uma figura que surge a partir da ideia dos erros e dos pecados, né? E não a partir de uma ideia de uma lucidez e perfeição, digamos assim. Então, eu acho que o buraco, lamentavelmente, né? Eu acho que o buraco que a gente está metido com a extrema-direita é maior do que a gente gostaria de estar. Vai. Manuela, eu queria continuar falando um pouco sobre essa questão da extrema-direita, né? Eu entendo que você disse, quer dizer, o bolsonarismo não é a extrema-direita, mas, ao mesmo tempo, parece que esse não vai ser um longo período histórico com a extrema-direita na frente. Eu posso estar enganado. Eu acho que esse ciclo, com o trumpismo nos Estados Unidos, pode ter aí com os estragos que o trumpismo está fazendo a esse ciclo, na minha opinião. Os Estados Unidos pode ser um tiro mais curto do que a gente imaginava. Você discorda disso pelo que você falou ou não? Não, eu acho que os episódios do Trump têm mais força do que os erros de Bolsonaro, né? Eu acho que os erros de Bolsonaro, alguém colocou aqui na área dos comentários, Davi era um sujeito com poucas virtudes, o Raul diz. Então, né, não por nada, sempre mencionam ele, né? Quando ele vai nas marchas dos evangélicos, dizem aquele que é como Davi, né? Que é o que
surgiu a partir das poucas virtudes e redimiu, conciliou com a própria história. Mas eu acho que os episódios do Trump têm mais força porque revelam a ausência de compromisso com o Brasil dessa turma. Porque o compromisso com o Brasil, mesmo que a gente saiba que é falso, era algo para a estruturação das ideias da extrema-direita, né? Então, para mim, é um momento em que isso fica mais nítido. Por isso que também tantos pulam no barco, para tentar manter a certa força das ideias, das outras ideias da extrema-direita, ao mesmo tempo tentam se afastar do tema do tarifaço. Agora, Renato, o que eu acho que para a gente interessa discutir? Porque eu gosto muito de discutir os outros, mas eu tenho predileção por discutir a nós mesmos, porque eu quero que nós vençamos a eleição para realizar o nosso projeto e para sair da defensiva política. Esse é o meu espírito, né? Que a gente consiga sair de uma defensiva que nós estamos há uma década, pelo menos, que é óbvio que não é consequência apenas dos nossos limites, tem uma conjuntura internacional, né? A gente vê, são muitas as coisas acontecendo simultaneamente, mas, vê bem, quem nos tirou para dançar nessa dança foi o Trump. A iniciativa política que faz com que a gente cresça, que faz com que a gente possa ir para a ofensiva com a nossa agenda em defesa da soberania nacional, não foi nossa. Né? A nossa sorte é que o Trump escolheu para dançar a música errada. Porque o presidente Lula comanda e é o maior líder com prestígio internacional, eu ouso dizer, maior ainda do que o prestígio interno. E acho que vocês concordam comigo, né? Então, ele tirou o Lula para dançar a música errada. E ele se perdeu no meio dessa pista e tem crescidamente se perdido. Mas eu fico pensando que como isso nos mostra o equívoco de nós termos estado nos últimos 2 anos e meio de governo, eu não falo o governo, eu falo a gente que não está no governo, que constrói movimentos sociais, que tinha que construir a luta social, por nós estarmos na defensiva. Porque o que nos tirou da crise e que nos fez nos reerguer na política não foi a comunicação. Eu e vocês, né, somos jornalistas e acreditamos na comunicação e achamos que tem erros, tem acertos e que tem técnica e que a técnica é uma coisa importante. Mas o que fez a comunicação do governo crescer e garantir o aumento da popularidade foi o acerto da política. E qual é a base de acerto da política? A ofensiva. O ir para a disputa. Ir para a disputa de ideias. Ir para a disputa frontal com essa gente que detesta o Brasil. Né? Então, eu estou trazendo isso porque eu acho que isso faz parte da nossa estratégia da construção da vitória e da construção de uma possibilidade de elegermos numericamente mais pessoas comprometidas com a nossa agenda. A agenda que eu sei que é minha e sei que é de vocês três. Uma agenda de transformação para o Brasil, que é a agenda do público da Fórum. Felizmente, esse é um espaço construído por gente de luta que acredita no Brasil e na transformação social. É saída defensiva, gente. Eu canso de ouvir gente dizendo para a gente ganhar aqui, acolá, tem que ser o cara que parece mais de centro. Não! Tem que ser a nossa turma. Óbvio, forma certa, jeito certo, isso tudo é importante, né? Ninguém aqui está achando que de qualquer jeito as coisas são iguais. A forma sempre é importante. Mas com uma agenda clara de enfrentamento à extrema-direita. E é isso que nos fez crescer, e não o recuo, não a defensiva, não a mimetização com a agenda mais da centro-direita brasileira. Manu, bem-vinda. Você sabe que o Renato diria que quando Manu era candidata a vice-presidente, vencendo a eleição, ela ia morar no Palácio do Jaburu, onde vivia o vampiro Michel Temer. E a gente tinha um acordo que eu iria para o Jaburu, né, Manu, para fazer a limpeza dos fluidos vampirescos ali. Eu e Manu, ela ia precisar muito de mim, dos meus serviços, e a gente tinha esse acordo na época, lembra, Manuela? Quer dizer que é pai Felipe? Você ia chegar lá e ia lá para o Jaburu como assessor da vice-presidente para fazer isso. A gente tinha esse acordo. Só que, Manu, infelizmente, parece que tinha coisas piores que o vampirismo no Brasil, né? A gente descobriu depois que coisas muito piores que o vampirismo surgiram. E aí, pegando carona no teu raciocínio, eu pessoalmente sempre tenho defendido que é um problema de agendamento. A gente tem que tomar conta da agenda. Quando você fala na defensiva, é porque o agendamento público foi tomado por pautas
de costumes, por pautas que eles tomaram uma ofensiva porque tem o agendamento. E aí, pegando carona no Trump, se o Trump for enfraquecido, eventualmente tiver problemas como tem com a agenda Epstein, que nos Estados Unidos está realmente desgastando bastante o Trump, já falamos sobre isso, ele já tem um sucessor. Vejam que não é. Eu estou frontalmente em desacordo com o pensamento do Renato sobre isso, esse voo de galinha. Não, é um voo que tem longevidade, porque o J.D. Vance ele é o representante do principal vampiro, pior que vampiro, né? O principal pior que vampiro desse processo, que são as Big Techs. Então, tem toda uma agenda construída ali em torno de um recurso, que são as Big Techs, que vem comandando o debate eleitoral, que exercem pressão no mundo inteiro. E aí a minha pergunta é, como é que a gente propõe a agenda correta para fazer esse combate? Porque nem o todo-poderoso Arthur Lira conseguiu fazer a votação do PL das fake news. E agora só se fez da adultização, que é parcialmente uma contraofensiva, porque houve um episódio que foi midiaticamente muito bem explorado, que a gente conseguiu trazer isso para a pauta. Como é que faz isso, Manuela? Como é que a gente propõe essa agenda para enfraquecer essas big techs que são piores que o vampirismo? Sabe, Felipe, que eu estou terminando, né? Quando eu falo estou terminando, sopram tambores na casa do meu orientador, mas não é uma verdade plena, sabe? Eu estou terminando assim, gerúndio, estou no gerúndio. A minha tese, que é sobre a influência das ideias de liberdade americanas na regulação da internet brasileira, né? Pego toda a construção da história da internet, o modelo de internet que a gente tem aqui, passa pelo Marco Civil e chega no período atual. Vê bem, eu acho que a aprovação do PL essa semana, do projeto de lei que versa sobre a questão das crianças e adolescentes no ambiente virtual, ela acontece porque existe, desde o início dos marcos legais sobre internet no Brasil, um pânico estabelecido com relação a crianças e adolescentes. O próprio Marco Civil é uma resposta, né? E eu estava no Congresso naquele período, me lembro muito bem, a os projetos do então senador Azeredo, que nós chamávamos de AI-5 digital, que buscavam regrar a internet com base em vigilância a partir de uma premissa pública de que as crianças iam ser exploradas sexualmente naquele ambiente. Ou seja, a pedofilia sempre mobilizou uma parte da direita a favor do regramento da internet. Então, o que aconteceu ali foi a junção do que a gente chama, né, de janela de oportunidade. Ui, gente, eu chutei tudo aqui, eu estou com o pé quebrado, eu estou com uma coisa imensa no meu pé, assim, e aí eu me mexo achando que ele não é tão volumoso como é e derrubo as coisas. Deixa eu botar aqui. Mas, enfim, então, o que aconteceu ali foi uma chamada janela de oportunidades mesmo, né, para que o projeto fosse votado, porque junta a turma que defende regulação das redes com a turma que defende, que tem pânico do ambiente virtual se transformar em um ambiente de pedofilia, proporcionado por um youtuber, que é um youtuber que se relaciona, num sentido mais amplo, com uma parte da sociedade. Né? Porque, por exemplo, o Felipe é um youtuber imenso, o Felipe Neto, mas com o avanço da sua consciência nos processos eleitorais de 18 e 22, perdeu um certo prestígio com a franja fora do nosso campo político, diferente do Felca agora. Então, foi uma combinação de elementos que proporcionou a primeira votação. Não sabemos como chegará no Senado. Quer dizer, se esse ambiente social tiver enfraquecido, talvez no Senado a força das Big Techs volte a ser materializada, como aconteceu com a votação do 2630 lá atrás. Se tu há de lembrar, Felipe, o que tinha acontecido lá quando quase votou o 2630? O episódio era abril de 2023 e teve o episódio de ameaça de atentados simultâneos em escolas brasileiras na data de nascimento do Hitler, né? Que é abril. Então, o que aconteceu ali? Tinha criança também. Foi isso que quase permitiu a regulação. O que acontece ali o Google entra fortemente comprando anúncios, né? No caso, eles não se comprar porque era deles próprios. Quando as pessoas procuravam 2630, a primeira coisa que aparecia era querem censurar a internet.
Lembra disso? Então, assim, eu não acho que o que aconteceu agora com tudo isso para dizer, essa explicação meio chata que eu não acho que o que aconteceu ali, com a aprovação em primeiro turno do PL da adultização, seja um parâmetro comparatório para a regulação das redes. E acho que ali, na ocasião do 2630, até o governo errava. Acho que o governo errou muito por um período tentando construir um projeto ideal e não entrando de cabeça no relatório do Orlando. Porque, óbvio, o relatório do Orlando era um relatório mediado. O Orlando é a pessoa que mais entende de regulação no Brasil hoje, de longe. De longe. Porque ele é muito dedicado, porque ele relatou também o negócio dos dados, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele foi acumulando um conhecimento técnico chato, que é um conhecimento que os deputados não querem ter a miúde como ele tem, né? Então, o governo tinha que ter embarcado ali, sabendo que ele tinha duas qualidades, conhecimento e capacidade de negociação. Mas preferiu demarcar com um projeto mais robusto, mais perfeito. Então, ali foi um processo de tudo. Acho que a gente vai regular com esse Congresso, Felipe. Acho, assim, que, pelo menos, no núcleo central do governo, eles já sabem que precisa. Uau! Em 2018, quando eu falava disso, eu era tratada como uma jovenzinha rebelde, entendeu? Faz 20 anos da minha vida que eu falo de redes sociais e sou vista assim como uma pessoa que não está entendendo o que está acontecendo, que está tratando das coisas que não são centrais para a classe trabalhadora, que está viajando, que é identitária, essas feministas também são estranhas, entendeu? Então, acho que pelo menos já entrou na agenda. Não está centralmente na agenda internacional do governo até anteontem, gente. O governo que já comandou a agenda internacional, que é o governo do presidente Lula, vocês lembram de 2013? A agenda central do planeta Terra internacional passava pelo governo Lula. Quem não lembra disso? O acordo com o Irã, toda, né? Agora, isso não fazia parte da agenda central do governo. Eles tratavam como se fosse um tema da SECOM. Como assim? Como assim? Temas da nossa soberania. O Trump, nesse sentido, está facilitando as coisas. Porque estão vendo. Tinha gente com papo de que essas empresas eram transnacionais, de que elas não eram americanas. Quando, olha só, aqui é autocrítica coletiva, tá? Quando a China criava regras para a entrada do Facebook, o que a esquerda brasileira dizia? Eu não. Prova da censura, mas não era? Renato? Eu não falava. Eu briguei com o Sérgio Amadeu por causa disso várias vezes. Claro, mas tu entende o que eu estou dizendo? Eu até brinco com o pessoal da minha tese, que está difícil de avançar porque é a parte autocrítica. Tem que a gente, né? Mas assim, dizia que era parâmetro de censura. A China estava corretíssima. Estava corretíssima. Sempre achei que a postura correta era essa. E aí, voltando, já que a conversa está nesse, eu acho que isso está em decadência, insisto, Felipe. Eu acho que o Vance não tem comparação com o Trump e tem um processo de defesa disso, inclusive de regulação na internet acontecendo em vários países do mundo. Acho que vocês estão acompanhando isso. A tendência é contrária, concordo com a Manuela, no mundo. E as Big Techs vão ter que lutar, elas que lutem, evidentemente. Mas tem luta do outro lado também, não está mais naquela situação de expectativa. Deixa ver, porque nós nos iludimos, Manu. A gente achava, a gente teve um princípio lá de internet que era algo alvissareiro, parecia que era o espaço das liberdades. E isso nos impactou por muito tempo, inclusive depois com a construção das plataformas de redes sociais e com esse cercamento de jardim que eles fizeram. Isso é exatamente o objeto da minha tese, sabe, Renato? Porque, justamente assim, eu resgato essa história, porque, claro, né, no momento que a internet se torna comercial no mundo, no final dos anos 80, início dos anos 90, é também o momento da queda do Muro de Berlim. Então, a gente ignora que o modelo de internet vitorioso é fruto de uma vitória geopolítica maior dos Estados Unidos. E é um momento que a esquerda, uma parte da esquerda, aqui eu não falo querendo demarcar, tá, gente? Mas uma parte esquerda anticomunista, né, no sentido de que refutava a União Soviética, acha que ali é um espaço de construção da liberdade. E o que eu resgato na minha tese é justamente a ideia de como essa liberdade sempre foi a liberdade norte-americana, né? Que, num certo sentido, sempre foi uma disputa fadada ao fracasso.
né? Então, por quê? Porque originariamente o projeto vencedor, ou seja, a internet que nós conhecemos, que não é a soviética, que não é a chilena do Allende, né? Essa internet ela já é uma internet forjada por grupos que, inclusive, originariamente são masculinistas. Olha que louco, né? Então, eu quero, assim, eu faço uma revisão grande sobre essa origem da internet, né? Para a gente perceber como muitas das coisas que a gente vê agora, elas têm uma história de construção, né? E é uma história forjada no ideal de liberdade do Thomas Jefferson, que achava que os seus escravos não eram humanos como ele, né? Então, assim, sim, tem a ver com isso, mas tem a ver mais profundamente com a falta de um projeto nacional, né? Com a ideia de que é possível não desenvolver um certo complexo de vira-lata que também contamina setores da esquerda, né? Com a ideia de que o Brasil é incapaz de desenvolver coisas grandes, grandiosas, de realizar um grande destino, que é um sonho prometido não realizável. Então, a gente falava de algumas coisas, o Serginho, que tu citou, há quantos anos ele fala de colonialismo de dados? Há quantos anos? Né? Como é que as pessoas tratavam o Serginho maluquinho? Quando aquilo agenda central que deveria fazer. Por quê? Porque pelo menos 20 anos, gente, a capa da Economist, que são o petróleo, não é do ano passado, é de 2007. São quase 20 anos. Né? E a gente não tinha... olha que loucura. Aí isso fica assim, isso é coisa técnica, mas vamos lá. Por que o efeito da extrema-direita entre 14 e 18, a gente está falando de golpe da Dilma e eleição do Bolsonaro, é tão avassalador no Brasil? Porque o Brasil não tinha proteção de dados pessoais. O tema não é fake news. O tema é possibilidade de produção de mentira certa, né? Ou seja, a fake news certa para a pessoa certa. Para a pessoa certa. Esse era o tema. Eram dados. Não é assim, produzir mentira. Produzir mentira, a meu respeito, sempre produziram. Só que os caras tinham que distribuir o panfleto em todas as casas. Nas que gostavam de mim e das que não gostavam. Então, a ausência de visão sobre isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela passa a valer no Brasil quase uma década depois da europeia. E por imposição comercial externa. Porque sem proteção de dados, a União Europeia tinha, inclusive, restrições na manutenção do comércio com o Brasil. Então, é preciso a gente enxergar e conectar essa dimensão da tecnologia. E eu acho que aqui é um dos espaços que a gente erra muito. A gente erra porque a gente tem barreiras geracionais nessa compreensão. Tem, né? Porque é óbvio que a gente que está aqui é diferente da geração do meu pai, da geração da minha sogra, né? De que olha a tecnologia como uma parte, como se fosse um sistema de comunicação. O mais perto que a gente chega de olhar a tecnologia e redes sociais é como se fosse assim, e é comum a gente ver isso. Rádio, televisão e internet. Não, amigo, a gente não está falando disso só. A gente também está falando sobre isso, mas a gente está falando da transformação do mundo do trabalho, né? A gente está falando de muitas outras questões que passam pela tecnologia, que tem relação com as possibilidades de desenvolvimento do nosso país. Olha só, deixa eu fazer uma propaganda aqui, Manu, do nosso amigo Sérgio Amadeu, que lança um livro agora no dia 15 de setembro sobre o tema, as Big Techs e a Guerra Total, o Complexo Militar Industrial Datificado. Vai ser, vai ser... Todo mundo vem se WhatsApp. Não tem problema, o WhatsApp é público. Eu não é que nem o do Malafaia. Ele vai estar com a Maria Carlotto e com o Cid Speron na Rua dos Pinheiros, 513, e dia 1 ele vem aqui em São Paulo. Dia 1 ele vem aqui, combinei com ele para fazer divulgação, né, do livro. Ele já mandou o livro, aqui eu vou dar uma lida no PDF. Sérgio, poder... manda o PDF para mim, Sérgio. Tu é o autor mais citado da tese. Aí, ó, e tem isso, e eu vou fazer uma aqui em Santos, quem sabe a Malu organize um lá em Porto Alegre para o Serginho também, ele merece, é um dos nossos principais pensadores, né, da América Latina, eu acho, sobre o tema, né, Malu? Da América Latina, assim, de longe, né? E alguém botou aqui nos comentários que hoje é aniversário do Sérgio Amadeu.
Aê, é verdade, tem Essa razão. semana foi a da Manu também. Vale parabéns. Vale os parabéns para a Manu, para a Dri e para o Serginho. Eu fui domingo. E gostaria de dizer que ele deve produzir tanto, porque hoje começa o signo de Virgem, né, Dri? Então ele deve ser metódico pra caramba produzindo esse E eu vou fazer a minha propaganda, que eu vou te mandar depois verdade, o livro, Um Novo Ecossistema Midiático, que é a minha tese de doutorado, que é a história do jornalismo digital no Brasil, onde eu faço uma revisão, Manu, da história da internet e da história do jornalismo na internet. Pode te interessar, deve ter nesses 2 primeiros capítulos. Depois eu conto a história do jornalismo digital no Brasil. Mas os 2 primeiros capítulos faço uma revisão detalhada. Do Sérgio Amadeu. E enquanto não chegar, Felipe, tá, olha o que eu vou fazer. Eu vou dizer para o meu orientador que não estou conseguindo avançar na tese, porque os livros chegaram aqui. Porque eu estou nessa fase aí, entendeu? Estou na fase assim, qualquer desculpa é uma desculpa. Se eu fosse seu orientador, essa desculpa eu aceitaria. Tá vendo? Gente, é tão difícil, né? Essa fase de entregar de prazo. Mas vamos mudar de página aí, que o povo quer saber sobre a Manu no Rio Grande do Sul. Cruz. A Manu vai ser candidata em 2026. Como está a situação política do Rio Grande do Sul? Saulo, sabe que hoje saiu uma pesquisa muito animadora para o governo do estado aqui, uma pesquisa da Quest, que mostra a liderança da Juliana Bisola, uma companheira valorosa, né, do PDT, que tem se comprometido com o presidente Lula. Depois a gente tem o líder da extrema-direita e logo em seguida Edgar Preto. Por que eu falo da alegria de ver essa pesquisa? Porque, na prática, essa pesquisa evidencia que, se nós tivermos responsabilidade de construirmos um palanque unitário das forças progressistas, das forças de esquerda, né? Essa aliança inédita no último período no Rio Grande do Sul, do trabalhismo com o petismo, né? Mobilizando as forças sociais, a gente pode vencer as eleições. Então, a pesquisa do governo do estado nos mostra isso. E eu acho que essa tem que ser a vibe da esquerda nas eleições do ano que vem. É possível vencer, é possível derrotar a extrema-direita, é possível fazer uma bancada maior do Congresso Nacional comprometida com as nossas causas, sem meia boca, gente. Né? A vida não é para ser vivida na meia boca, nem a política é para ser feita com meios sonhos, é para ser feita com integralidade. Então, eu acho que nos mostra isso. Juliana e Edgar, trabalhismo e petismo, possibilidade da construção de uma vitória do nosso campo no Rio Grande do Sul. A gente não teve pesquisa para o Senado no último período em todo o campo, mas as últimas pesquisas que eu vi, contratadas pelos partidos políticos, também são muito animadoras com a perspectiva de eu concorrer, né? E na prática, essa é uma decisão que eu vou tomar junto com os nossos companheiros do campo de esquerda aqui. Significa, para mim, uma reflexão profunda de voltar à disputa institucional, né? Felizmente, o povo do Rio Grande do Sul sempre me honrou com votações muito bonitas ao longo desses 20 anos que eu concorri, fui eleita parlamentar. E eu estou refletindo com os meus companheiros sobre a necessidade, né? A necessidade de nós termos uma maioria, impedirmos a maioria da extrema-direita no Senado, de termos parlamentares comprometidas com uma agenda de futuro, né? Eu quero disputar o futuro, gente. Eu não quero ficar disputando o que sobra, né, Renato? Tem um mundo para a gente construir, né? Tem um mundo inteiro para a gente construir. Tem uma crise climática que faz com que cada vez que chova, como hoje no Rio Grande do Sul, a gente acorde em pânico, sem saber quantas pessoas podem ficar fora de casa, porque a enchente de março do ano passado, ela passou e ela continua acontecendo todos os dias, né? Nas estradas interrompidas, nas casas não reconstruídas. Então, ou a gente derrota a extrema-direita para abrir caminho para o debate do que é importante, ou a gente vai ficar remendando, né? E acho que é essa disputa sobre o futuro que precisa nos mobilizar para as eleições do ano que vem, e é isso que está me motivando a topar fazer essa discussão agora. Agora, sabe que para mim é importante, Dri, eu reafirmar as escolhas que eu fiz para trás, porque eu vejo assim, é óbvio, né? Eu não tenho como deixar de ser mulher, né? Então, eu sempre vejo a vida como mulher de esquerda que eu sou, né, militante de esquerda antes de me descobrir feminista, né? Mas eu sou a única pessoa no Brasil que disputou 2 segundos turnos contra o bolsonarismo, porque, né, eu disputei 18, disputei 20.
E disputei em termos que também foram muito cruéis, porque em 2018, poucos de nós sabíamos o que era fake news. Setores expressivos da esquerda ainda achavam que a responsabilidade das fake news eram das vítimas. O Ele Não foi apagado da história da esquerda porque nós, uma parte da esquerda, não sabia lidar com a desinformação sobre o Ele Não. Olha que loucura. As mulheres do Brasil se levantaram, fizeram em 18 o que o presidente Lula fez em 22, defenderam frente ampla contra a extrema-direita. Vocês lembram que no Ele Não tinha até o Novo? Lembram disso? Até a turma do Amoedo participava do Ele Não. E aí a gente conseguiu a tática da frente ampla com uma agenda avançada para a extrema-direita e nós apagamos da história da luta social brasileira a maior manifestação de rua do último período conduzida pelas forças progressistas. Por quê? Porque, meu Deus do céu, fizeram fake news e a gente não soube lidar com aquilo. Então, eu estou dizendo assim que a minha reflexão sobre a minha volta é uma reflexão que passa pelo fato de eu ter me afastado da política institucional para conseguir superar a dimensão da violência que sofre uma mulher no ambiente público. Uma dimensão que nos faz ameaçadas de morte todos os dias. Uma dimensão que coloca a vida das nossas crianças em risco e que, felizmente, a maior parte dos nossos companheiros sequer entende. Eu digo que felizmente, porque eu não quero que eles passem pelo que a gente passa. Mas a gente precisa entender o que é a dimensão da violência contra mulheres no espaço público brasileiro, mulheres políticas, mulheres educadoras, né? O MBL não perseguia qualquer um, gente. Eles perseguem em sala de aula professoras. São as mulheres que estão na base da nossa sociedade, nas salas de aula, né? São as advogadas que são perseguidas, as jornalistas que foram perseguidas. Então, assim, não falar sobre isso é não entender uma parte da construção de ofensiva política da extrema-direita contra a esquerda. Porque parte da nossa força, eu falo aqui força social e eleitoral, Lula é presidente porque as mulheres, os negros, os nordestinos votaram nele. Eleitoralmente, a nossa força passa no Brasil e no mundo por algo que as mulheres têm. E que a gente, por ficar, vamos buscar esse universal. Eu estou escrevendo um texto que eu vou lançar agora sobre essa busca. Precisamos voltar para o universal. Gente, o universal de antes ignorava que a polícia brasileira mata negros e negras mais que brancos. É esse universal que a gente quer voltar? Ou a gente quer redescobrir o comum? Redescobrir aquilo que pode nos unir? Uma agenda que fale sobre as nossas existências diversas e nos una num sentido nacional, num sentido de país. Então, bem, eu estou trazendo isso tudo porque, às vezes, as pessoas acham que disputar a eleição é questão de desejo. Para quem é militante, para quem tem compromisso, não é só de desejo, é de compromisso. Mas o compromisso que as mulheres têm que assumir para concorrer, ele tem um grau de destruição da possibilidade de seguir viva que não é saudável que a esquerda brasileira negligencie, faça de conta que não acontece para seguir adiante. É preciso falar, né? Eu, pelo menos, defendo. Eu estava lendo no clube de leitura, tem alguém que participa aqui. A gente terminou agora Oração para Desaparecer da Tioli. Vocês já leram esse livro? Não. Ai, gente, eu participo do meu clube de leitura, então. São 3.500 pessoas discutindo Socorro. Olha só, que legal. Tem uma frase da Socorro que eu li e falei, eu tenho vontade de tatuar essa frase. Eu gosto de tatuar frases, né? Que ela diz assim: olhe os monstros, os que não olharam os monstros nos olhos naufragaram, né? Então, se a gente não olhar os monstros nos olhos, é possível naufragar e fazer de conta que não aconteceu nada comigo nesse período, que eu não concorri porque eu não quis, né? É não entender o que aconteceu e acontece no Brasil com as nossas mulheres políticas. Quase todas as nossas deputadas federais andam de carro blindado. E a gente passou a achar isso normal. Algo de errado lá, né? Nossa. Gravíssimo. E, Manu, eu considero importantíssimo recuperar o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro na estratégia política de disputa com a extrema-direita. Não que eu não ache São Paulo importante, ou Minas, mas eu acho que esses dois estados, simbolicamente, já foram estados onde a esquerda tinha muita força, em especial o Rio Grande do Sul. E ali a gente está clivado numa área, numa região
que a extrema-direita assumiu como dela, que é o sul do país. Então, desejo muita sorte aí nesse seu desafio, né? Se você for à luta. De qualquer jeito, você está na luta, mas a luta eu digo como candidata. Obrigada. Não sei se o Felipe tem alguma consideração a fazer, Adri. Mandar um beijo para a Manu e também desejar essa boa sorte nessa luta. Sempre estivemos solidários aqui, acompanhando o que você passou. Sabemos, o Brasil sabe o que foram esses 10 anos, e você é uma guerreira que merece muito, viu? Merece toda a nossa consideração e admiração, Manu. Obrigada, gente. E aqui estão lembrando, né, que mexe com os filhos, né? O livro A Revolução Laura eu li, nossa, dá tanto ódio, porque não é nem a coisa mais importante quando, nossa, aquela cena, a pessoa dando um tapa no bebê, é muito, muito... Toda a solidariedade, todo mundo está lembrando aqui. Porque quando a gente politiza isso, as pessoas acham que é exagerado. E eu sempre brinco com as pessoas, esses dias eu ainda fiz um post, amanheça sendo eu, um dia na vida. Né? Amanhecer sendo eu, um dia na vida é abrir o Instagram e ouvir que eu vou voltar para baixo da terra. Né? Ou ouvir que a minha filha vai ser estuprada, né? Então, assim, as pessoas precisam entender a dimensão profunda da violência. E quem está falando isso é alguém que fez uma escolha de ficar um tempo fora para poder sobreviver, né? Emocionalmente, fisicamente, em todas as dimensões. E eu acho que a gente precisa falar isso porque esse ódio que a gente vê contra nós é o mesmo ódio que a família Bolsonaro tem dentro de si. Essa semana, quando eu vi os áudios do Eduardo para o pai dele, para o Jair Bolsonaro, eu pensei, óbvio, em tudo que a gente fala sobre eles. Mas eu pensei também que eles só podiam me odiar tanto, porque eles vêm de um lugar em que o ódio é a força motriz, eles não sabem o que é ser amados, eles não sabem o que é construir as famílias que a gente se esforça para construir. É por isso que eles odeiam tanto as possibilidades de famílias felizes que a população LGBT constrói, que nós construímos, que as mulheres de esquerda, mulheres feministas constroem, porque o que forja essa gente é o ódio, né? E a gente precisa falar sobre isso, porque isso acontece, eles contaminaram as famílias brasileiras, a nossa vida ordinária, a nossa vida em sociedade. E é possível, eu acredito, falar sobre essas coisas de um lugar que é preciso derrotá-los para que isso não seja mais ordinário, né? Para que a gente possa... Eu li uma frase esses dias, é preciso que o nosso ódio seja menor do que a possibilidade de construção de um futuro para as nossas crianças. O ódio que a extrema-direita produz na sociedade brasileira é impeditivo do debate de construção de saídas, de construção de futuro. Então, assim, é preciso derrotá-los para garantir a vida democrática? Claro que é, mas é preciso derrotá-los para garantir que o Brasil volte a debater um futuro, o seu projeto, a construção de caminhos, para que as pessoas possam viver com dignidade. Eu adoro conversar com vocês, foi uma alegria conversar com vocês, terminar a semana do meu aniversário. Aniversário, né, gente? Para quem tem olho grande, tem o maior presente de aniversário, dedos quebrados. Tá vendo como é que é? Eu falei, gente, acabou o inferno astral. E agora? Como é que vocês vão explicar que eu quebrei o dedo no dia do aniversário? É o olho. Eu acredito. Vamos para outra teoria, então, né? Mas é uma alegria conversar com vocês e a gente acho que precisa de mais espaços. Vocês sabem que eu sou fã da Fórum, precisa de mais espaços que a gente possa conversar sobre o fortalecimento do nosso campo, das nossas lutas, desse país que a gente tem para construir. Legal. Volte sempre, Manu. Obrigada, Manu. Bom fim de semana. Beijão. Obrigada. Até a próxima. Tchau, Valeu. tchau.